Partida disputada entre Ana Maria Botissara de brancas e Judite Pogar de pretas. Essa é uma partida que serve de modelo para os jogadores de como responder bem ao lance D4 usando a defesa Benoni. D4, uma saída bem óbvia. Cavalo em F6, teoricamente a melhor resposta para o lance inicial D4, né, pois evita que o adversário jogue E4, formando um centro de peões clássicos e dá cobertura para o lance D5. C4, o objetivo dessa jogada é pressionar forte o centro, conquistar o centro do tabuleiro, né? Percebam que as casas B5, C5, D5 e E5 todos estão ali sob ataque dos peões brancos. C5, o fato de oferecer esse peão de graça, a gente usa o termo de graça porque nenhuma peça protege ele, é que se ele for capturado, as brancas vão desestruturar a formação de peões delas, né? Vão tirar um forte peão central e vão deixar seus peões dobrados. Se o branco aceitasse o sacrifício, as negras responderiam com isso aqui, E5, estabelecendo um peão no centro, né? E abrindo a diagonal para o bispo, já ameaçando recuperar esse peão do sacrifício. Só que a Botissara ela joga corretamente, ela não aceita e avança o peão para D5. As negras lançam E6, né? Entrando na defesa Benoni. Os lances dessa defesa eles buscam eliminar esse peão branco central. E cavalo em C3. Avançar o peão era inútil, né? Aqui as negras elas lançavam dama em B6, né? E ganhava esse peão. Essa defesa extra dada aí ao peão de D5 é muito melhor do que avançá-lo ou trocá-lo pelo peão de E6. A Pogar toma o peão, brancas tomam. Vejam que esse peão branco é um incômodo às negras, né? Pois ele acaba dificultando o desenvolvimento do cavalo de C8, né? E as negras lançam D6. Branca responde com E4. Aqui as brancas dão início à variante tempestade de peões. Elas almejam desequilibrar a defesa da ala do rei com seus peões, né? G6. As negras abrem caminho para flanquetar o bispo. F4. Bispo em G7, né? Aqui o bispo é flanquetado, né? Percebam que assim ele aproveita muito melhor a diagonal A1, H8 e ainda deixa livre o caminho para o roque. Bispo em B5, cheque. Um desenvolvimento com ganho de tempo, né? Que também abre o caminho para o roque. E aqui as negras fazem a defesa com o cavalo da coluna F. Olha que esse lance ele tira ainda mais vida do cavalo que está em B8, né? Mas ainda é a melhor jogada, pois se essa defesa ela tivesse sido feita com o cavalo de B8, né, seria esse cavalo que estava em F6, que ficaria sem espaço quando os peões brancos começassem a atacar a ala do rei. Aí cavalo em F3, né, caminho para o roque aberto. A6, é hora de acabar com essa cravada aplicada no cavalo pelo bispo. Bispo em D3, o bispo é obrigado a recuar, né? Não seria legal trocar ele pelo cavalo, pois esse bispo ele é uma peça muito ativa, enquanto o cavalo ali está muito fora de jogo. E estando ali, ele ainda mantém o outro cavalo isolado também. É uma troca que só favoreceria as negras. B5, abrindo diagonal para que o bispo seja flanquetado também, né? Dando cobertura a C4 e ainda ameaçando desalojar o cavalo. As brancas lançam A3 para fazer frente aos peões que se aproximam. Negras rocam. Brancas rocam. Torre em A8. Aqui a Pogar age bem, né? Ela posiciona bem a sua torre na coluna semi-aberta, deixando aí a torre mais poderosa, né? Rei em H1. A jogadora das brancas ela anteviu que essa casa onde o rei estava era uma casa muito suscetível a futuros cheques. Ela esconde o rei. E as negras lançam C4, né, abrindo caminho para o cavalo e ganhando tempo ao expulsar o bispo. Bispo em C2. Cavalo em C5, uma boa casa para o cavalo. Pressionando ali no centro e deixando o cavalo de B8 mais à vontade, né?
pois agora ele possui mais casas disponíveis para o seu desenvolvimento. F5, os peões brancos já procuram desestruturar ali as defesas do rei. Cavalo de B em D7. Finalmente cavalo desenvolvido. Bispo em G5, ameaça a rainha. Esse bispo entra no território inimigo com essa vantagem, né, de causar esse pequeno empecilho aí a dama negra. E as negras elas devolvem um ataque, né? Bispo em F6. As brancas defendem seu bispo com peão H4. E as negras tomam aí o peão da coluna F, né? As brancas tomam de peão. O motivo da Polga ter feito essa troca, né, deve ter sido porque agora a coluna E ficou aberta. E isso aumenta o poder da torre negra, né, que está nessa coluna. As negras elas desorganizaram ali um pouco as defesas do rei, mas também já podem usar a torre na coluna G, que ficou semi-aberta, né? Com essa troca de peões, agora as negras elas posicionam melhor o rei, né? Rei em H8. Aqui dama em D2, né? Além de defender o bispo das casas pretas, né? O bispo branco, esse lance ele ainda comunica as torres. Bispo em B7, as negras flanquetam o bispo, né? Cria-se aí uma ameaça indireta ao rei branco. E a Boticário propõe uma troca de torres. Torre de A em E1. A Judite recusa, lança torre em G8. As brancas ganhariam com a troca, né? Pois ficaria com a coluna E. A Judite viu aqui que seria melhor levar a torre para atuar na coluna G. Dama em F4. Dama em F8. Aqui as damas vão para a ala do rei. A situação começa a ficar muito aguda. Torre em F2. Aqui se prepara uma bateria, né? Se reforça a defesa na casa G2. Agora as negras encontram aqui uma troca que expulsaria a dama branca, né? Bispo em E5. Depois dessa simplificação aqui, cavalo toma, peão toma. Era esperado que a dama branca abandonasse esse posto, né? Só porque a Boticário achou que com esse lance, né, torre toma E5, a Polga não ia resistir à tentação e ia pegar essa torre com o cavalo, né? Que ia levar a seguinte variante. Cavalo toma E5. Dama toma C5. Cheque. Torre vai para G7. Bispo vai para F6. Torre em D8. Bispo toma G7. Dama toma G7. Dama toma G7. E rei toma G7. Aqui ele levar uma vantagem material de um peão para as brancas, né? Mas não foi isso que aconteceu. A Judite não tomou de cavalo. Ela fez sim um lance bem simples e ao mesmo tempo mortal, né? Eu aconselho você a pausar o vídeo e procurar o lance que ela fez. É um lance que está bem perceptível aí. Logicamente a grega não viu esse lance. Acho que ela deve ter passado muito tempo calculando a variante da captura do cavalo e não percebeu esse lance aí. Aqui a Judite faz F6. Terrível gafo de peão, né? O jogo estava bem equilibrado até então, mas esse lance negro aí destruiu muitos sonhos das brancas, né? Torre recua para E3. Peão ali toma o bispo que estava em G5, né? Cai aí o bispo branco. As brancas tomam de peão. Dama vai para G7, né? F6 e mais um peão branco cai, né, com uma oferta de troca de damas. Aqui a Judite colocou bem em prática aquele conselho que diz que quando você tem vantagem material, você deve trocar as peças de igual valor, né? Torre em E7, as brancas criam uma ameaça imediata de mate, né? As negras não podem trocar as damas agora, senão levam mate com torre toma H7. Agora as negras têm que defender, né? Cavalo em F8. As brancas lançam dama em D4, né? As brancas jogam as brancas fogem da troca de damas, né? Elas buscam desalojar ali o cavalo para continuar os seus ataques. O cavalo vai para E6, né? Atacando a dama. E a dama vai para E4. Cria aí mais uma ameaça de mate. E aqui as negras encontram outro ataque pesado sobre as brancas, né?
defendem o mate e atacam o rei, né? Dama em H7, cheque. O rei foge para G1, seguido aí desse terrível ataque de cavalo, né? Cavalo em G5. Dama vai para F5, né? Que leva esse garfo cruel aí. Cavalo em H3, cheque. O cavalo não pode ser capturado de peão por causa da torre que está aí na casa G8, né? O rei tem que fugir para F8. E a polga aqui ela percebeu que podia obrigar as negras, né? Ela podia obrigar as brancas a fazer a captura com o rei, né? E tratam de tirar a defesa da rainha que está aí na torre. Bispo em C8, dama vai para D3, bispo em G4, né? E a dama vai aí para casa E4. Finalmente, cavalo toma F2. As brancas só podem tomar de rei. Rei toma F2. Agora o rei está ainda mais exposto, né? Dama em F6, cheque. Rei vai para G1. E esse lance, bispo em F5, põe fim aí ao jogo das brancas, né? Aqui as brancas iam perder ou o bispo ou a torre. E aqui as suas chances de ataque iam ficar praticamente nulas, né? Assim elas decidem abandonar, dando a vitória aqui para Judith Polgar. Particularmente eu gostei muito desse jogo. Ele mostra bem como se defender com a defesa Benoni. E aqui a Polgar colocou bem em prática aqui com dois exemplos, né? Dois ditados comuns do xadrez, né? Primeiro que quando você tem uma vantagem material, você deve trocar as peças de igual valor, né? E também aquele ditado que diz que quando você tiver uma jogada boa, procure uma melhor ainda, né? No finalzinho, antes de pegar a torre com o cavalo, aqui ela analisa, né? Vê que podia ter uma situação ainda melhor com o afastamento da rainha, né? Eu espero que vocês tenham gostado da partida. Ainda esse mês eu trago outra pra gente analisar aí. Aqui é Márcio Torre, direto de Pedro II, no Piauí.